Introdução. Nem tudo tem que ser tão difícil. Patrick McGinnis, um palestrante requisitado e autor de livros sobre trabalho e empreendedorismo, tem uma história de vida muito interessante. Patrick fez tudo o que deveria fazer para ser considerado uma pessoa de sucesso. Formou-se na Universidade de Georgetown e fez um MBA na Harvard Business School. Entrou para uma empresa importante de finanças e seguros. Cumpria as longas jornadas de trabalho que achava que esperavam dele, cerca de 80 horas por semana, mesmo nas férias e nos feriados. Nunca saía do escritório antes do chefe, às vezes, parecia que nem sequer saía do escritório. Viajava tanto a serviço que conquistou a melhor categoria do programa de fidelidade da companhia aérea Delta, um nível tão alto que nem nome tinha. Ao mesmo tempo, integrava o conselho diretor de 4 empresas em 3 continentes. Certa vez, quando se recusou a ficar em casa porque estava doente, teve que sair 3 vezes da sala de reuniões para vomitar no banheiro. Quando voltou, um colega lhe disse que ele estava verde. Nem assim Patrick parou. Tinham-lhe ensinado que o trabalho duro é o caminho para tudo o que se quer na vida. Fazia parte da mentalidade da Nova Inglaterra, região dos Estados Unidos onde nasceu, sua ética profissional era a prova de seu caráter. E, sempre buscando resultados melhores, ele levou isso além. Não achava simplesmente que trabalhar por horas intermináveis o levaria ao sucesso, achava que isso era o sucesso. Se alguém não ficava até tarde no escritório era porque não devia ter um cargo muito importante. Ele presumia que, no final das contas, as longas jornadas iriam recompensá-lo. Até que, certo dia, descobriu que trabalhava para uma empresa falida. A empresa era a IG e o ano, 2008. As ações da companhia tinham caído 97%. Todas as vezes que ficou até tarde no escritório, todos os incontáveis voos noturnos para a Europa, a América do Sul e a China, todos os aniversários e comemorações perdidos tinham sido em vão. Após a eclosão da crise financeira, McGinnis ficou meses sem conseguir sair da cama. Começou a ter suores noturnos. Sua visão ficou borrada, em sentido literal e figurado. Passou meses sem enxergar com clareza. Sentia-se caindo no abismo, completamente perdido. Adoecido pelo estresse, procurou um médico que lhe pediu alguns exames. Ele se sentia como o trágico personagem lutador, um dos cavalos do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Descrito como o trabalhador mais dedicado da fazenda, sua resposta a todos os problemas, a todos os reveses, era eu vou trabalhar mais. Até que desmoronou por excesso de trabalho e foi mandado para o matadouro. Assim, sentado no táxi enquanto voltava do consultório médico, Patrick fez o que chamou de barganha com Deus e prometeu que, se sobrevivesse, iria finalmente fazer algumas mudanças. Trabalhar duro e por mais tempo havia sido minha solução para todos os problemas, disse Patrick. Mas, de repente, ele percebeu que, na verdade, o saldo do excesso de trabalho era negativo. O que poderia fazer, então? Havia 3 opções: poderia continuar do mesmo jeito e, provavelmente, morrer de tanto trabalhar, poderia diminuir suas expectativas e desistir de suas metas, ou poderia encontrar um jeito mais fácil de atingir o sucesso que queria. Ele escolheu a terceira opção. Pediu demissão da AIG, mas continuou atuando como consultor. Parou de trabalhar 80 horas por semana. Passou a voltar para casa às 5 da tarde. Não lia nem mandava e-mails nos finais de semana. Também parou de tratar o sono como um mal necessário. Começou a caminhar, a correr e a comer melhor. Perdeu 11 quilos. Voltou a curtir a vida e a gostar do trabalho. Mais ou menos nessa época, ele soube que um amigo estava investindo em startups não muito dinheiro, só pequenos cheques aqui e ali. Interessado, Patrick resolveu apostar em alguns negócios. Conseguiu um retorno de 25 vezes sobre sua carteira de investimentos. Mesmo em épocas de dificuldade econômica, ele se sentia confiante com suas finanças, porque não dependia de uma única fonte de renda. Hoje em dia, Patrick ganha mais dinheiro do que antes, trabalhando metade das horas. E o tipo de trabalho que está realizando é mais compensador, menos invasivo. Nem parece mais trabalho, declarou ele.
O que ele aprendeu com essa experiência foi o seguinte: quando simplesmente não dá para se esforçar mais, é hora de procurar um caminho diferente. E quanto a você? Já sentiu que está correndo mais depressa, mas não se aproxima de seus objetivos? Quer dar uma contribuição maior, mas não consegue porque lhe falta energia? Tem a impressão de estar a um passo do esgotamento físico e mental? Percebe que a situação é muito mais difícil do que deveria ser? Se respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, este livro é para você. Assim como Patrick no início da história, existem muitas pessoas por aí trabalhando duro e dando o melhor de si. Elas são disciplinadas e focadas. São engajadas e motivadas. Ainda assim, estão completamente exaustas. Onde estão errando? O caminho sem esforço. A vida é feita de ciclos. Há ritmo em tudo o que fazemos. Tem a hora de dar tudo de si e a hora de descansar e se recuperar. Hoje, porém, nos forçamos cada vez mais, o tempo todo. Não há cadência, só um esforço estafante e contínuo. Vivemos numa época de grandes oportunidades. No entanto, parece que a vida moderna faz a gente se sentir o tempo todo como quem caminha em altitude elevada. Ó! Cérebro fica confuso. O chão parece instável. O ar é rarefeito, e pode ser surpreendentemente cansativo avançar um centímetro que seja. Talvez sejam o medo e a incerteza incessantes quanto ao futuro. Talvez sejam a solidão e o isolamento. Talvez sejam as preocupações ou as dificuldades financeiras. Talvez sejam todas as responsabilidades, todas as pressões que nos sufocam diariamente. Seja qual for a causa, a consequência é que muitas vezes empregamos o dobro do esforço para alcançar só metade do resultado esperado. A vida tende a ser complicada, árdua, triste, fatigante e frustrante em muitos momentos. Precisamos lidar com decepções, relacionamentos desgastados, contas atrasadas, criação de filhos, doenças, perda de entes queridos. Há períodos em que todos os dias são difíceis. Não seria realista afirmar que este livro tem o poder de eliminar essas tribulações. Não escrevi sem esforço para subestimar o peso de suas aflições, e sim para ajudar você a deixá-las mais leves. Ele pode não tornar todo o fardo difícil mais fácil de carregar, mas acredito que possa descomplicar muitas coisas. É normal se sentir sobrecarregado e exausto com os desafios grandes e penosos. E é igualmente normal se sentir sobrecarregado e exausto com as frustrações e os incômodos cotidianos. Acontece com todos nós. Estranhamente, alguns reagem à exaustão e à sobrecarga prometendo trabalhar ainda mais. Em nada ajuda o fato de nossa cultura glorificar o esgotamento físico e mental, ou síndrome de burnout, como medida de sucesso e valor pessoal. A mensagem implícita é que, se não nos sentirmos perpetuamente exaustos, é porque não estamos fazendo o suficiente. Segundo essa mentalidade, grandes feitos estariam reservados aos que sangram, aos que chegam perto de um colapso. Um volume esmagador de trabalho deveria ser a meta. O burnout não é uma medalha de honra. É verdade que trabalhar mais arduamente pode levar a um resultado melhor. Mas só até certo ponto. Afinal de contas, há um limite máximo de tempo e de esforço que podemos investir. E, quanto mais cansados ficamos, mais o retorno sobre esse esforço diminui. Esse ciclo pode continuar até ficarmos esgotados, e sem produzir o resultado que de fato queremos. Provavelmente você sabe disso. Pode estar nessa situação agora mesmo. E se adotássemos a abordagem oposta? Se, em vez de nos forçarmos, em alguns casos bem além dos nossos limites, buscássemos um caminho mais fácil? O dilema. Após a publicação do meu primeiro livro, Essencialismo, a disciplinada busca por menos, entrei no circuito de palestras. Tive a oportunidade de viajar pelos Estados Unidos dando conferências, autografando livros e transmitindo uma mensagem muito significativa para mim. Numa dessas viagens, cheguei à noite de autógrafos na hora marcada e descobri que 300 pessoas faziam fila até dobrar a esquina e que os exemplares tinham se esgotado na livraria, o que nunca acontecerá antes em um evento. Aquele ano virou um borrão de saguões de aeroporto, corridas de Uber e quartos de hotel.
Pessoas que leram o livro 3, 5 ou 17 vezes me escreveram para dizer que ele tinha mudado sua vida e, em alguns casos, até a salvara. Todas desejavam me contar sua história, e eu estava disposto a ouvi-la. Eu queria falar diante de salas cheias de gente ansiosa para se tornar essencialista. Queria responder a todos os e-mails que recebia dos leitores. Queria escrever mensagens personalizadas a todos os que me pediam autógrafos. Queria estar presente e ser gentil com cada pessoa que tivesse uma história a contar sobre sua experiência com o essencialismo. O que poderia acontecer na sua vida se as coisas fáceis e sem sentido ficassem mais difíceis e as essenciais, mais fáceis? Melhor ainda do que ser o pai do essencialismo era ser pai, agora de 4 filhos. Minha família sintetiza tudo o que é essencial para mim, e eu queria me dedicar totalmente a ela. Queria ser um verdadeiro parceiro para minha esposa, Ana, e dar o apoio necessário para que ela pudesse ir atrás de seus objetivos e sonhos. Queria realmente escutar meus filhos sempre que quisessem falar, mesmo nos momentos que pareciam os mais inconvenientes. Queria estar presente para comemorar seus sucessos. Queria orientá-los e incentivá-los a atingir as metas essenciais para eles, fosse dirigir um filme ou alcançar o nível mais alto dos escoteiros. Eu queria fazer tudo com eles, como curtir jogos de tabuleiros, praticar luta, nadar, jogar tênis, ir à praia, assistir a filmes. Comendo pipoca e guloseimas. Com o intuito de ter tempo para tudo isso, eu já descartara muita coisa não essencial, resistir a escrever outro livro, embora me dissessem que eu tinha que fazer isso a cada 18 meses, pedir a licença do meu trabalho como professor em Stanford, pusera de lado os planos de montar um negócio de seminários e oficinas. Nunca havia sido tão seletivo na vida. O problema era que ainda parecia que eu estava fazendo coisas demais. E não era só isso, eu sentia um chamado para aumentar minha contribuição mesmo quando não havia mais espaço para mais nada. Eu me esforçava para ser um modelo de essencialista. Para viver de acordo com o que ensinava. Mas não era suficiente. Senti as falhas do pressuposto a que sempre me agarrara, que, para obter tudo o que queremos sem nos ocupar demais nem nos forçar ao impossível, bastava ter a disciplina de só dizer sim a atividades essenciais e não a todo o resto. Mas agora eu me perguntava o que fazer quando a vida já está reduzida ao essencial e ainda há coisas demais. Mais ou menos nessa época, eu dava uma aula a um grupo de empreendedores quando alguém mencionou a teoria das pedras grandes. É a história muito conhecida da professora que pega um jarro de vidro grande e vazio. Ela põe algumas pedrinhas no fundo. Depois, tenta pôr pedras maiores em cima, só que elas não cabem. Então a professora pega outro jarro de vidro vazio do mesmo tamanho. Desta vez, ela põe as pedras grandes primeiro e, em seguida, as pedrinhas. Agora elas cabem. E ainda sobra espaço para completar com areia. De acordo com essa metáfora, as pedras grandes são as responsabilidades mais essenciais, como saúde, família e relacionamentos. As pedrinhas são os aspectos menos importantes, como trabalho e carreira. Já a areia representa coisas como mídias sociais e aplicativos de namoro. A lição é semelhante àquela que sempre segui: quando a gente prioriza o que é mais importante, há espaço na vida não só para o que mais valorizamos como para outras coisas. Caso contrário, você fará o que for trivial, porém ficará sem espaço para o que realmente importa. No entanto, sentado no quarto de hotel naquela noite, me perguntei: o que fazer quando há pedras grandes em excesso? E se o trabalho absolutamente essencial não couber dentro dos limites do jarro? Enquanto eu refletia sobre isso, recebi uma chamada de vídeo. Era meu filho Jack, que ligava do celular de minha esposa. Isso não era comum e imediatamente chamou minha atenção. Notei que o rosto dele estava sem cor. O tom de voz era urgente. Ele parecia apavorado. Dava para ouvir minha mulher ao fundo pedindo para Jack virar o celular, para que eu visse o que estava acontecendo. Ele tentou explicar: tem alguma coisa muito errada. Eve estava comendo e aí a cabeça dela começou a se mexer. Mamãe mandou eu ligar para você. Minha filha estava sofrendo uma crise convulsiva fortíssima. Com a adrenalina nas alturas, fiz as malas correndo e peguei o primeiro voo de volta para casa. Mas o que viria nos dias e semanas à frente me deixou emocionalmente esgotado. Houve visitas ao hospital.
Consultas com médicos especialistas. Telefonemas intermináveis de amigos e parentes que queriam saber como estávamos e em que poderiam ajudar. Enquanto isso, todas as minhas outras responsabilidades não tinham desaparecido milagrosamente só porque eu estava no meio de uma crise. Ainda havia palestras a remarcar, voos a cancelar, e-mails essenciais a responder. Eu me sentia perdido, sobrecarregado, sufocado. Estava a ponto de desmoronar. Passadas muitas semanas, finalmente admiti a realidade da situação, eu estava esgotado. Escrevera um livro que ensinava a ser essencialista, e lá estava eu, sobrecarregado e forçado a ir muito além dos limites. Eu sentia uma pressão autoimposta de ser o essencialista perfeito, mas não restava nada não essencial para eliminar. Tudo tinha importância. Até que chegou o momento em que admiti que não estava bem. O que aprendi foi, eu estava fazendo todas as coisas certas pelas razões certas, mas estava fazendo do jeito errado. Eu era como um levantador de pesos tentando levantá-los com os músculos da região lombar. Um nadador que não tinha aprendido a respirar direito. Um padeiro que sovava meticulosamente a mão cada um dos pães. Desconfio que você saiba exatamente do que estou falando. Aposto que entende como é se sentir envolvidíssimo com o trabalho, porém à beira da exaustão. Fazer o melhor que pode e ainda assim sentir que não basta. Ter mais tarefas essenciais do que cabem no seu dia. Querer fazer mais e simplesmente não ter espaço. Avançar em coisas importantes, mas estar cansado demais para extrair qualquer alegria do sucesso. Para você que dá tanto de si, preste atenção, existe outro jeito. Nem tudo tem que ser tão difícil. Chegar ao próximo nível não deve ser sinônimo de exaustão crônica. Sua contribuição para o mundo não precisa ser feita às custas de sua saúde física e mental. Quando fica difícil demais lidar com as coisas essenciais, você pode desistir delas ou procurar um jeito mais fácil de gerenciá-las. Essencialismo era sobre fazer as coisas certas. Sem esforço é sobre fazê-las do jeito certo. Desde que escrevi Essencialismo, tive a oportunidade de conversar com milhares de pessoas, algumas cara a cara, outras via rede social e outras ainda em meu podcast sobre os desafios que enfrentam para levar uma vida que prioriza o que tem mais importância. Escutei muita gente contando, de forma às vezes vulnerável, como se esforça para isso. O que aprendi foi o seguinte: todos queremos fazer o que mais importa. Queremos entrar em forma, guardar dinheiro para a casa própria ou a aposentadoria, alcançar a realização na carreira e construir relacionamentos mais significativos com as pessoas com quem trabalhamos e com quem convivemos. O problema não é a falta de motivação. Se fosse, todos já teríamos nosso peso ideal, viveríamos dentro de nossas posses, teríamos o emprego dos sonhos e desfrutaríamos de relacionamentos profundos com todas as pessoas que são valiosas para nós. A motivação não basta, porque é um recurso limitado. Para avançar verdadeiramente nas coisas que importam, precisamos de um jeito novo de trabalhar e viver. Em vez de tentar obter resultados melhores nos esforçando ainda mais, podemos transformar as atividades mais essenciais nas mais fáceis de serem executadas. Para alguns, a ideia de trabalhar menos arduamente traz certo desconforto. Nós nos julgamos preguiçosos. Tememos ficar para trás. Ficamos nos sentindo culpados por não fazermos um esforço extra todas as vezes. Essa mentalidade, consciente ou não, pode ter origem na ideia puritana de que o ato de fazer coisas difíceis tem um valor inerente. O puritanismo, uma concepção da fé protestante que prosperou sobretudo nos Estados Unidos, além de abraçar a dificuldade, também nos fez desconfiar da facilidade. Mas atingir nossas metas com eficiência não é falta de ambição, é uma questão de inteligência. Trata-se de uma alternativa libertadora tanto para o esforço quanto para a preguiça, pois nos permite conservar a sanidade e, ao mesmo tempo, realizar tudo o que desejamos. O que poderia acontecer na sua vida se as coisas fáceis e sem sentido ficassem mais difíceis e as essenciais, mais fáceis? Se os projetos essenciais que você vem adiando se tornassem prazerosos, ao passo que as distrações sem sentido perdessem totalmente o apelo? Essa mudança viraria o jogo a seu favor. Mudaria tudo. E de fato muda tudo. Essa é a proposta de valor de sem esforço. Trata-se de um jeito novo de trabalhar e viver.
Um jeito de realizar mais com tranquilidade e realizar mais porque você está tranquilo. Um jeito de aliviar os fardos inevitáveis da vida e obter os resultados certos sem se esgotar. O que poderia acontecer na sua vida se as coisas fáceis e sem sentido ficassem mais difíceis e as essenciais, mais fáceis? Guia do livro. Este livro está organizado em 3 partes. A primeira parte reapresenta você ao seu estado sem esforço. A segunda parte mostra como realizar a ação sem esforço. A terceira parte trata de como obter resultados sem esforço. Cada uma evolui a partir da anterior. Pense num jogador de basquete de alto nível se preparando para cobrar um lance livre. Primeiro, ele entra no estado mental certo. Posiciona-se na linha do lance livre e quiçá a bola algumas vezes, um ritual para ajudá-lo a ficar completamente concentrado. Quase dá para ver o jogador esvaziando a cabeça, ele se livra de todas as emoções, bloqueia o ruído do público. É o que chamo de estado sem esforço. Depois, o jogador dobra os joelhos, alinha o cotovelo no ângulo certo. E então eleva as mãos, impulsiona e arremessa a bola. Ele treinou esses movimentos fluidos e precisos até que se entranhassem na memória muscular. Essa é a ação sem esforço. Por último, a bola faz um arco no ar e entra na cesta. Faz aquele barulhinho satisfatório, o som de um lance livre executado com perfeição. Não foi um golpe de sorte. Ele pode fazer isso várias e várias vezes seguidas. É essa a sensação de conseguir resultados sem esforço. Primeira parte, estado sem esforço. Quando o cérebro atinge sua capacidade máxima, tudo parece mais difícil. A fadiga nos desacelera. Premissas equivocadas e emoções negativas atrapalham nosso processamento de informações novas. As incontáveis distrações do cotidiano nos impedem de enxergar com clareza o que é importante. Assim, o primeiro passo para fazer as coisas com menos esforço é limpar toda a tralha da cabeça e do coração. Você já deve ter sentido isso. É quando está descansado, em paz e concentrado. Está totalmente presente no momento. Tem uma consciência aguçada do que importa aqui e agora. Você se sente capaz de executar a ação certa. Essa parte do livro apresenta formas práticas de retornar ao estado sem esforço. Um modelo exaustivo. Pensa. Tudo o que vale a pena fazer exige um esforço imenso. Um modelo sem esforço. As coisas mais essenciais podem ser as mais fáceis. Um modelo exaustivo. Faz, esforça-se demais, complica demais, projeta demais, pensa demais e faz demais. Um modelo sem esforço. Encontra o caminho mais fácil. Um modelo exaustivo. Obtém esgotamento e nenhum dos resultados desejados. Um modelo sem esforço. Os resultados certos sem esgotamento. Segunda parte, ação sem esforço. Quando estamos no estado sem esforço, fica mais fácil passar a ação sem esforço. Mas ainda podemos encontrar complexidades que atrapalhem o início ou o avanço de um projeto essencial. O perfeccionismo dificulta começar projetos essenciais, duvidar de si mesmo dificulta terminá-los e tentar fazer coisas demais depressa. Demais dificulta manter o ímpeto. Essa parte do livro fala de como simplificar o processo para tornar o trabalho em si mais fácil. Terceira parte, resultados sem esforço. Quando executamos a ação sem esforço, fica mais fácil obter o resultado que queremos. Há 2 tipos de resultado, o linear e o residual. Sempre que seu esforço gera um benefício único, você obtém um resultado linear. Todo dia, você parte do zero, se não investir esforço hoje, não obterá o resultado hoje. É uma razão de 1 para 1, a quantidade de esforço investido é igual à do resultado recebido. Mas e se esse resultado pudesse fluir para nós repetidamente, sem novos esforços de nossa parte? Com o resultado residual, você investe o esforço uma vez e colhe benefícios várias vezes. O resultado flui para você enquanto dorme,
ou quando está tirando um dia de folga. Pode ser praticamente infinito. Sozinha, a ação sem esforço produz resultado linear. Mas, quando aplicamos a ação sem esforço a atividades de alta alavancagem, os rendimentos de nosso esforço se combinam, como os juros compostos da poupança. É assim que produzimos resultado residual. Produzir um ótimo resultado é bom. Produzir um ótimo resultado com facilidade é melhor. Produzir um ótimo resultado com facilidade várias e várias vezes é melhor ainda. A terceira parte do livro mostra justamente como fazer isso. Qualquer coisa pode ser feita sem esforço, mas não tudo. Descobrir o jeito de viver sem esforço é como usar óculos escuros polarizados especiais para pescar. 4 Sem eles, o brilho da água dificulta ver qualquer coisa nadando sob a superfície. Mas, assim que se põem os óculos, suas lentes filtram as ondas horizontais de luz que vêm da água e bloqueiam o brilho. De repente, é possível enxergar todos os peixes lá embaixo. Quando você se acostuma a fazer as coisas do jeito difícil, é como se estivesse o tempo todo ofuscado pelo brilho que vem da água. Mas, quando começar a pôr em prática as ideias deste livro, passará a ver que o jeito mais fácil estava lá o tempo todo, só que fora do seu campo de visão. Todos já experimentamos o jeito sem esforço. Por exemplo, você já se sentiu mais produtivo quando alcançou um estado mais relaxado? Já obteve um resultado melhor depois que parou de se esforçar tanto? Já fez algo uma vez que o beneficiou múltiplas vezes? Minha motivação para escrever este livro é uma só: ajudar você a vivenciar isso mais vezes e por mais tempo. É claro que nem tudo na vida pode ser feito sem esforço. Mas é possível tornar as coisas essenciais menos impossíveis, depois, mais fáceis, em seguida, fáceis e, finalmente, sem esforço. Para escrever este livro, entrevistei especialistas, li pesquisas e extraí ensinamentos da economia comportamental, da filosofia, da psicologia, da física e da neurociência. Fiz uma busca disciplinada para descobrir respostas à pergunta fundamental: como tornar mais fácil o que é mais importante? Agora, mal posso esperar para dividir com você o que aprendi, pois, como disse George Eliot, para que vivemos, se não para tornar a vida menos difícil uns para os outros? Estado sem esforço. Primeira parte. O jogador de basquete com melhor aproveitamento nos lances livres não é Michael Jordan nem Steph Curry. É Elena Delle Donne. Sua taxa de sucesso na linha de lance livre durante sua carreira é de 93,4%. É a mais alta da história tanto da Liga Americana Feminina WNBA quanto da masculina NBA. Seu segredo é confiar no processo simples que pratica desde a época da escola. Helena vai até a linha, acha o ponto certo com o pé direito, alinha os pés, quiçá a bola 3 vezes, fazendo um L com o braço, ergue-o e lança a bola. Quando se mantém tudo simples, há menos coisas para dar errado, ela diz. E qual seria a parte mais importante do processo? Não pensar demais. O mais importante na linha de lance livre é não deixar coisas demais entrarem na cabeça. Em outras palavras, o segredo do sucesso de Helena é a capacidade de alcançar o que chamo de estado sem esforço. Você é como um supercomputador projetado com recursos extremamente poderosos. Foi construído para aprender depressa, resolver problemas intuitivamente e calcular sem esforço a próxima ação correta. Em condições ideais, seu cérebro trabalha a uma velocidade incrível. Mas, da mesma forma que um supercomputador, seu cérebro nem sempre alcança o desempenho ideal. Pense em como o computador fica mais lento quando o disco rígido está cheio demais de arquivos e dados de navegação. A máquina ainda tem uma potência excelente, mas está menos disponível para cumprir funções essenciais. Do mesmo modo, quando seu cérebro está cheio de tralha, como premissas equivocadas, emoções negativas e padrões de pensamento tóxicos, você tem menos energia mental disponível para realizar o que é mais essencial. Um conceito da psicologia cognitiva chamado teoria da carga perceptiva explica por que isso que acontece. A capacidade de processamento do cérebro é grande, mas limitada. Ele já processa mais de 6.000 pensamentos por dia.
Assim, quando encontramos informações novas, o cérebro tem que decidir como alocar os recursos cognitivos remanescentes. E, pelo fato de o cérebro ser programado para priorizar as emoções com elevado valor afetivo, como medo, ressentimento ou raiva, essas emoções fortes geralmente vencem a disputa, nos deixando com ainda menos recursos mentais para dedicar às coisas que importam. Quando o seu computador fica lento, você só precisa clicar em alguns botões para limpar os arquivos e os dados de navegação e imediatamente a máquina passa a funcionar melhor e mais depressa. De maneira similar, é possível usar táticas simples para se livrar de toda a tralha que desacelera o disco rígido de sua mente. Ao clicar em alguns botões, seu estado sem esforço original pode ser restaurado. Talvez você já tenha experimentado como é retornar ao estado sem esforço. Imagine o fim de um longo dia. Você está com uma dor de cabeça que não passa. Não se lembra de onde deixou o celular, nem as chaves. Até as solicitações mais simples e razoáveis, um cliente lhe pede uma informação numa mensagem de voz confusa, ou seu filho quer que você vá buscá-lo após a aula de piano, o enchem de frustração. Um feedback construtivo do chefe o tira dos eixos, você se convence de que é um fracasso. Trata o cônjuge com irritação e não encontra as palavras certas para expressar como se sente sobrecarregado. Por que tudo é tão difícil, você se pergunta. Então, depois de uma boa refeição, um banho quente e uma bela noite de sono, tudo parece diferente. Você acorda com a cabeça leve, grato por mais um dia. Encontra o celular e as chaves bem onde os deixou. Imediatamente, sabe como responder ao cliente. O recado nem era tão confuso assim, afinal de contas e o faz com gentileza. O que você mais quer é estar no carro com seu filho por alguns minutos na volta da aula de piano. Você encontra as palavras certas para dizer ao seu cônjuge: sinto muito por aquilo. Por favor, me perdoe. Agradece sinceramente ao chefe pelo feedback. Sua confiança na própria capacidade é restaurada. Quando retorna ao estado sem esforço, você se sente mais leve e mais iluminado. Primeiro, você se sente menos pesado, sem fardos. De repente, tem mais energia. E você também se sente mais cheio de luz. Quando remove os fardos do coração e as distrações da mente, consegue enxergar com mais clareza. É capaz de discernir a ação correta e de iluminar o caminho certo. O estado sem esforço é aquele em que você está fisicamente descansado, emocionalmente aliviado e mentalmente energizado. Está 100% presente, atento e focado no que é essencial naquele momento. É capaz de fazer com facilidade o que mais importa. Capítulo 1. Inverter. E se isso pudesse ser fácil? 4 da manhã e estou acordado editando fotos. É sério, isso? Kim Jenkins queria fazer o que era realmente importante, mas estava sobrecarregada. Para começar, a universidade onde ela trabalhava passava por uma grande expansão. A base de clientes dobrara nos últimos anos, mas eles funcionavam praticamente com o mesmo número de funcionários e os mesmos recursos de antes. Com a expansão da instituição viera o aumento generalizado da complexidade. Havia políticas internas novas e difíceis de decifrar. Os processos tinham ficado ineficientes e agora todos os projetos e programas exigiam mais tempo e energia. Pessoas bem-intencionadas tinham somado coisas, mas nunca subtraído. Tarefas que eram simples foram transformadas em desafios enlouquecedores e desnecessariamente complicados. Por consequência, o esforço necessário para fazer seu trabalho se tornará hercúleo. E Kim tendia a ser muito dura consigo mesma. Ela disse: eu achava que, se não me empenhasse muito, sacrificando todo o tempo que tinha para mim, eu estaria sendo egoísta. Então, um dia, caiu a ficha. As coisas eram muito mais difíceis do que deveriam ser. Enxerguei tudo como realmente era, camadas e mais camadas de complexidade desnecessária. Aquilo se expandia o tempo todo e eu sufocava no meio de tanta confusão. Kim decidiu que era hora de mudar. Quando estivesse diante de uma tarefa que parecesse impossível, ela perguntaria: não tem um jeito mais fácil? Pouco depois, um professor perguntou se a equipe de audiovisual dela poderia gravar um semestre inteiro de um curso. Era a oportunidade perfeita para testar sua nova abordagem.
Se fosse antes, ela teria se atirado de cabeça na tarefa, colocaria a equipe para trabalhar durante 4 meses e procuraria modos de ir além, acrescentando trilhas sonoras, introduções, finalizações e gráficos. Dessa vez, ela parou e se perguntou se havia um jeito mais fácil de obter o resultado desejado. Uma rápida conversa revelou que os vídeos seriam para um único aluno que não poderia ir às aulas por conta de compromissos esportivos. Ele não precisava de uma gravação muito bem produzida, cheia de recursos de som e imagem, só queria um modo de acompanhar a matéria. Então ela pensou, e se o professor simplesmente pedisse a outro aluno que gravasse as aulas com o celular? Ele ficou satisfeitíssimo com a solução, disse Kim. E isso só lhe custou alguns minutos de planejamento, em vez de meses de trabalho de toda a equipe de audiovisual. Trabalho não precisa ser sinônimo de dificuldade. Muitas vezes sacrificamos nosso tempo, nossa energia e até nossa sanidade mental por acreditar que o sacrifício é essencial por si só. O problema é que a complexidade da vida moderna criou uma falsa dicotomia entre coisas que são essenciais e difíceis e coisas que são triviais e fáceis. É quase uma lei natural para algumas pessoas: se uma coisa é fácil, então ela não é tão importante. A linguagem ajuda a revelar nossos pressupostos mais arraigados. Pense nestas frases reveladoras: quando realizamos algo importante, dizemos que exigiu sangue, suor e lágrimas. Afirmamos que grandes feitos são duramente conquistados, quando poderíamos dizer apenas conquistados. A linguagem também denuncia nossa desconfiança da facilidade. Quando falamos de dinheiro fácil, insinuamos que foi obtido por meios ilegais ou questionáveis. Usamos a expressão falar é fácil como crítica, em geral quando buscamos invalidar a opinião de alguém. Acho curioso recorrermos a frases como não vai ser fácil, mas vai valer a pena, ou vai ser bem difícil conseguir isso, mas temos que tentar. É como se todos aceitássemos automaticamente que o jeito certo é, de forma inevitável, o mais difícil. Em minha experiência, raramente isso é questionado. Na verdade, se uma pessoa desafiar esse dogma, pode até pegar mal para ela. Nem paramos para pensar que algo essencial e valioso pode ser feito com facilidade. E se o maior impedimento para fazermos o que importa for o falso pressuposto de que aquilo envolve um esforço imenso? E se passarmos a pensar que, se algo parece difícil, é porque ainda não encontramos o jeito mais fácil de fazê-lo? O caminho do menor esforço. Nosso cérebro é configurado para resistir ao que percebe como difícil e receber bem o que percebe como fácil. Essa predisposição é chamada de princípio da facilidade cognitiva ou princípio do menor esforço. É nossa tendência a tomar o caminho de menor resistência para obter o que queremos. Não precisamos ir longe para ver o princípio em ação. Compramos algo na lojinha de conveniência caríssima da esquina porque é mais fácil do que pegar o carro e ir até a loja no centro onde o preço é menor. Deixamos a louça na pia e não na lava-louça porque exige um passo a menos. Permitimos que o filho adolescente mande mensagens durante o jantar porque é mais fácil do que iniciar uma discussão tentando impor a regra de não usar celular à mesa. Aceitamos a primeira informação minimamente plausível que encontramos na internet sobre algum assunto porque é o jeito mais fácil de ter nossas perguntas respondidas. E assim por diante. Do ponto de vista evolutivo, a tendência à facilidade é útil. Na maior parte da história humana, ela tem sido fundamental para nossa sobrevivência e nosso progresso. Imagine se os seres humanos tivessem uma inclinação para o caminho de maior resistência. E se o cérebro de nossos ancestrais houvesse sido programado para perguntar qual é o jeito mais difícil de arranjar comida? De dar abrigo à família? De manter as relações dentro da tribo? Eles não teriam sobrevivido. Nossa perpetuação como espécie vem da preferência inata pelo caminho de menor esforço. Sendo assim, e se, em vez de combater nosso instinto de buscar o caminho mais fácil, nós o adotássemos e até o usássemos em proveito próprio? E se, em vez de perguntar como fazer esse projeto dificílimo mais essencial, simplesmente invertêssemos o raciocínio, e se esse projeto essencial pudesse ser facilitado? A ideia de trabalhar menos nem sempre é bem vista. As pessoas se sentem preguiçosas e culpadas por não fazerem um esforço extra sempre que podem. Como vimos, essa mentalidade, consciente ou não, pode ter raízes na ideia puritana de que o ato de fazer coisas difíceis tem um valor inerente.
O puritanismo, além de acolher a dificuldade, também se ampliou e nos fez desconfiar da facilidade. Como se esforçar além da conta? Num momento fundamental da minha carreira, fui procurado por uma importante empresa de tecnologia para realizar 3 apresentações sobre liderança. Se eu me saísse bem, eles estariam dispostos a me contratar para o ano seguinte ou até para um período maior. Era exatamente o tipo de salto profissional de que eu precisava. Eu compreendia bem as necessidades da empresa e tinha um conteúdo pronto que os líderes já haviam aprovado. Na tarde anterior à primeira apresentação, decidi acrescentar alguns toques finais. O material todo já parecia bom, mas eu temia que não parecesse bom o bastante. Achei melhor jogar tudo fora e recomeçar. Fui dominado por uma nova ideia que acreditava que os encantaria. Acabei ficando a noite toda acordado, reescrevendo a apresentação. Produzi novos slides e novas apostilas, tudo isso, é claro, sem testar nem passar por novas aprovações. No dia seguinte, dirigi até a sede da empresa me sentindo exausto. Minha mente estava confusa. Quando cheguei, funcionava com o restinho de minha energia nervosa. Ao começar a apresentação, senti um nó na barriga. A abertura estava mal feita. Como os slides não eram familiares para mim, eu ficava me virando para ver o que estava na tela. Um dos primeiros slides não transmitiu a ideia que eu tentava passar. Em resumo, foi um fracasso. Eu tinha recebido uma oportunidade incrível e estraguei tudo. O cliente cancelou as 2 outras apresentações. Não me ofereceu o contrato prolongado. Foi meu fracasso profissional mais humilhante. Quando refleti sobre como as coisas tinham dado tão errado, a razão ficou óbvia. Acertar na apresentação era tão importante para mim que pensei demais. Elaborei demais. Tentei demais. Como consequência, arranquei a derrota das garras da vitória. O que aprendi: esforçar-se além da conta torna mais difícil obter o resultado que se quer. O que percebi: em quase todos os fracassos que tive na vida, cometi o mesmo erro. Quando fracassava, raramente era por não ter me esforçado o suficiente, mas porque me esforçara demais. No decorrer da vida, somos condicionados a acreditar que, para ter um resultado acima das expectativas, temos que trabalhar além do necessário. Assim, tornamos as coisas mais complicadas do que precisam ser. Inversão sem esforço. Carl Jacobi, matemático alemão do século XIX, tinha a fama de resolver problemas muito difíceis e espinhosos. Ele descobriu que, para fazer isso com mais facilidade, man muss immer umkehren, ou deve-se inverter, sempre inverter. Inverter significa virar um pressuposto ou abordagem de cabeça para baixo, trabalhar de trás para frente, perguntar e se o oposto fosse verdadeiro? A inversão pode ajudar a perceber insights óbvios que você deixou passar porque estava olhando o problema de um único ponto de vista. Ela pode destacar os erros do seu raciocínio. Pode abrir a mente para novas maneiras de fazer as coisas. Presumir que todas as coisas que têm valor exigem um esforço enorme é um jeito de olhar o problema. Para muitos, é o único jeito. Eles aprenderam a resolver problemas mesmo quando estão exaustos ou sobrecarregados. São bons em fazer as coisas avançarem apesar das dificuldades. Inversão sem esforço significa olhar os problemas pelo ponto de vista oposto. Significa perguntar: e se isso fosse fácil? Significa aprender a resolver problemas num estado de foco, clareza e calma. Significa ficar bom em fazer as coisas avançarem investindo menos esforço. Há 2 maneiras de conquistar todas as coisas que são realmente importantes. Podemos, a. Ganhar poderes sobre-humanos para fazer todo o trabalho absurdamente difícil porém essencial ou, b. Nos aprimorarmos em tornar mais fácil o trabalho absurdamente difícil porém essencial. Quando invertemos a questão, até as tarefas cotidianas que parecem esmagadoras ficam mais fáceis. Por exemplo, outro dia eu estava arrumando meu escritório. Enquanto examinava o cômodo, vi uma impressora velha que havíamos substituído fazia pouco tempo. Estava no chão do escritório havia algumas semanas, ocupando espaço. Ela me incomodava toda vez que eu a via ali. Mesmo assim, sempre que a olhava, eu pensava em todos os passos necessários para lidar com ela, decidir se guardava ou descartava, ver o custo de substituir os cartuchos, achar um lugar que a aceitasse como doação.
Toda vez, o trabalho envolvido era suficiente para uma voz sussurrar em minha cabeça, complicação demais, e eu logo me resignava a deixá-la no chão. No entanto, dessa vez me perguntei, e se isso pudesse ser fácil? E se todos aqueles passos que eu presumia que a tarefa exigia na verdade não fossem necessários? Então ergui os olhos de minha mesa e, por acaso, vi um dos operários de uma obra pela janela do escritório. Fui lá fora e perguntei se ele queria ficar com a impressora de graça. Ele disse que sim e a levou. O problema foi resolvido em 2 minutos. Quando nos sentimos assoberbados, pode ser que não seja algo inerente à situação. Talvez a gente só esteja complicando demais as coisas. Fazer a pergunta e se isso pudesse ser fácil, é um jeito de redirecionar nosso raciocínio. Talvez pareça impossível de tão simples, mas é exatamente por isso que funciona. Enfraqueça o impossível. O abolicionista americano William Wilberforce abordou com grande convicção uma missão aparentemente impossível. Como membro do parlamento da Grã-Bretanha no início do século XIX, ele lutava pela abolição da escravidão. Queria combater o comércio de escravos com uma legislação abrangente que desse fim a esse sistema bárbaro e desumano. No entanto, apesar de todo o seu esforço e fervor, ele não conseguia nenhuma mudança nas leis. As forças que trabalhavam contra ele eram imensas. Existiam grupos poderosos decididos a proteger o status quo e espectadores concentrados demais em outras coisas para se importar. Até tinha quem se importasse, mas não a ponto de fazer os sacrifícios necessários. As barreiras eram grandes demais. Então James Stephen, um de seus colegas abolicionistas, teve uma ideia. Em vez de continuar atacando o sistema de frente, ele sugeriu uma abordagem indireta. Em 1805, Stephen escreveu um panfleto intitulado Guerra Disfarçada ou A Fraude das Bandeiras Neutras, em que argumentava contra o uso de bandeiras neutras em navios de nações beligerantes. Numa época em que a França e a Inglaterra estavam em guerra, os cargueiros franceses navegavam com a bandeira americana neutra para se aproveitar da lei marítima que os protegia de ataques inimigos. A maioria dos navios negreiros que iam para as Índias Ocidentais também usava a bandeira americana porque, sob a legislação da época, não poderiam ser detidos pela Marinha Britânica. Stephen imaginou que, se a Inglaterra mudasse a lei e removesse essa proteção, nenhum comerciante de escravos ousaria deixar que sua embarcação fizesse a viagem. Sem a proteção das bandeiras neutras, grande parte do comércio britânico de escravos seria eliminado. Com medo de que seus argumentos fossem rejeitados caso mencionasse o comércio de escravos, Stephen se limitou às questões da guerra. Seu tratado aparentemente não controvertido foi logo publicado e não enfrentou muita oposição. Na verdade, esse texto deliberadamente maçante que parecia inócuo era um cavalo de Troia. A partir de janeiro de 1807, o Conselho Privado da Grã-Bretanha baixou a primeira de uma série de medidas contra Napoleão baseadas na abordagem de Stephen. O efeito foi o esperado. Embora ainda houvesse muitas batalhas a serem travadas em nome da abolição e da justiça racial, e ainda há, a prática inescrupulosa de comercializar pessoas escravizadas foi formalmente proibida em todo o Império Britânico apenas 2 meses depois, com a aprovação da Lei de Abolição do Comércio de Escravos. Não há dúvida de que algumas metas são dificílimas, quase impossíveis. No entanto, às vezes até os objetivos mais grandiosos podem se tornar menos difíceis quando procuramos uma abordagem indireta. Passagem só de ida para o fácil. A Southwest Airlines fez exatamente isso quando enfrentou um tipo diferente de crise. Desde a fundação da companhia aérea, seu modelo de negócios dependia de manter os custos baixos e fazer os aviões permanecerem o menor tempo possível em solo. Essas duas metas eram incompatíveis com o sistema tradicional de impressão de cartões de embarque. Com a tecnologia do sistema de reservas disponível na época, produzir bilhetes em papel especial para cada passageiro saía caro e a impressão era demorada. Assim, os executivos precisaram decidir se valia a pena pagar $2 milhões para montar um sistema moderno de emissão. A defesa da criação do novo sistema era contundente. A administração pensava que, se não o criassem, corriam o risco de falir. Mas $2 milhões eram um golpe forte nas finanças de uma empresa de baixo custo, principalmente com algo que não tinha nenhuma utilidade além de se adequar às práticas do setor. Herbie Kelleher, um dos fundadores da Southwest, insistiu que tinha que haver uma solução melhor. Estávamos numa reunião da direção tentando descobrir o que fazer, ele recorda,
Quando alguém perguntou de repente, é mesmo tão importante para nós o que as outras companhias acham que é um cartão de embarque? Não é mais importante o que nós achamos que é? Todos respondemos que só importava a nossa opinião. E o diretor disse, então por que simplesmente não imprimimos um pedaço de papel que diga isto é um cartão de embarque? Foi o que eles fizeram. Em vez de perder tempo e dinheiro montando um sistema caro para imprimir os bilhetes, a Southwest decidiu emitir cartões de embarque impressos em papel comum e extraídos em máquinas automáticas simples. O mero questionamento da necessidade das características e das funções complexas de um sistema caro de emissão de bilhetes revelou uma solução muito mais simples, barata e fácil de executar. Você se surpreenderia com a frequência com que surge uma solução mais fácil quando as premissas que fazem o problema parecer difícil são eliminadas. Consegue empurrar algo morro abaixo? Seth Godin, autor de diversos livros sobre marketing, disse o seguinte: se você está pensando em como é difícil empurrar uma empresa morro acima, ainda mais quando você mal começou, por que não abre uma empresa diferente que possa empurrar morro abaixo? Reid Hoffman, um dos fundadores do LinkedIn, declarou: aprendi que parte importante da estratégia de negócios é resolver o problema mais simples, mais fácil e mais valioso. Somos levados a crer que, para ter um sucesso extraordinário, temos que fazer as coisas que são difíceis e complicadas. Mas, em vez disso, devemos procurar oportunidades que sejam altamente valiosas e também simples e fáceis. Ariane Huffington costumava aceitar a premissa de que tudo o que valia a pena fazer exigia um esforço sobre-humano. Com o tempo, porém, ela concluiu que só teve sucesso verdadeiro quando parou de trabalhar além da conta. É uma ilusão coletiva achar que o excesso de trabalho e o esgotamento são o preço que precisamos pagar para sermos bem-sucedidos, ela diz. É claro que há caminhos difíceis para o sucesso. É claro que há exemplos de pessoas que tiveram êxito contra todas as probabilidades. Elas empurraram sua pedra morro acima graças ao mais puro esforço. É um feito heróico. E heróis criam ótimas histórias. Quando removemos a complexidade, até o mínimo esforço pode fazer avançar o que mais importa. Mas essas histórias criaram a falsa impressão de que empurrar a pedra morro acima é o único caminho para o sucesso. E se, para cada pessoa que se deu bem na vida por meio de um esforço heróico, houver outras que se deram bem empregando estratégias menos extraordinárias? Vejamos o exemplo de Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos da história, que descreveu a estratégia de investimentos da Berkshire Hathaway como letargia beirando a preguiça. 22 Eles não buscam investir em empresas que exijam um esforço enorme para obter lucratividade. Vão atrás de investimentos aos quais seja fácil dizer sim, empresas sem complicação, simples de administrar, com vantagens competitivas de longo prazo. Nas palavras de Buffett, não quero pular barras com 3 metros de altura, procuro as de 30 centímetros, sobre as quais eu possa dar um passo. Quando uma estratégia é tão complexa que cada passo é como empurrar uma pedra morro acima, faça uma pausa. Inverta o raciocínio. Pergunte: qual é o jeito mais simples de obter esse resultado? Na segunda ilustração da página 48, observamos que, quando removemos a complexidade, até o mínimo esforço pode fazer avançar o que mais importa. O ímpeto aumenta com a força da gravidade. A execução se torna sem esforço. Quando abandonamos a falsa ideia de que o caminho mais fácil só pode ser algo inferior, os obstáculos desaparecem. E, quando isso acontece, podemos começar a revelar nosso estado sem esforço.